Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e é uma satisfação poder contar com a sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre pessoas polímatas e como esse perfil tem sido encarado pelo mercado de trabalho. A gente também debate a questão do suicídio, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo. Quais são os fatores que a gente, como sociedade, pode influenciar para mudar esse alto número de registros que acontecem todos os anos no mundo? A gente também traz informações sobre aulas de vôlei adaptadas para mulheres 50 a mais na UFMT e falamos de uma exposição que acontece no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Prepara o teu café e vem comigo acompanhar essa edição do Papo com Ela, que foi feita com muito carinho para você. Todos os anos, 720 mil pessoas morrem por suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E há um número ainda maior de tentantes. Para se ter uma ideia, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a campanha Setembro Amarelo foi criada para conscientização da importância da vida e que é possível pedir ajuda. Para a gente falar mais sobre esse assunto é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Alexia Zain. Alexia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco nesse momento do Setembro Amarelo sobre saúde mental e como cada um de nós pode atuar como um ponto de auxílio a essas pessoas que necessitam de amparo, né? Então, para a gente começar, queria que você falasse assim, qual é a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que tem pensamento suicida, entre uma pessoa que tem ideação suicida e quem de fato tenta tirar a própria vida, né? São estágios que se percorre até chegar a essa decisão que é definitiva? Sim, a gente tem esses estágios. A gente tem ali como se fosse uma escala mesmo, então, e a gente fala o nível, né, como se fosse o nível leve, o moderado e o grave, né, então, muitas vezes nesse nível leve é quando a pessoa ela ainda tem só uma sensação de perda de sentido de vida, né, então ela se questiona, por que eu estou aqui, faz sentido eu estar vivo, né, então ela só tem os pensamentos, aquela sensação de vazio muito grande. E no nível mais moderado, ela já começa a pensar em alternativas, o que ela poderia fazer, ela já começa a direcionar a pessoas conhecidas, a familiares, como em tom de despedida, né? Como se ela fosse de fato planejar algo para acabar com a própria vida. E já no estágio grave, a gente já tem ali a pessoa, às vezes, que já tem um planejamento, já teve uma tentativa de suicídio. Então, para essas pessoas, mesmo que a pessoa muitas vezes, aparentemente, pareça estar bem, se ela já teve uma tentativa de suicídio em até mais ou menos ali 1 ano, é uma pessoa que a gente precisa ficar em sinal de alerta, porque pode ser que aqueles pensamentos venham à tona novamente, então ela já tem um planejamento, então tudo isso são sinais de alerta ainda mais grave ali, que a gente precisa de maior atenção. Você disse o período de 1 ano, né? Esse é o período para que essa pessoa que já tentou possa vir a tentar novamente tirar a própria vida. O que a gente precisa observar no comportamento dessa pessoa? Porque imagino que ela tenha que ter uma atenção diferenciada, pelo menos nesse período, né? Isso. Então, o que a gente precisa observar, Alexia? É importante que nesse período, por exemplo, de 1 ano, essa pessoa, ela busque realmente um auxílio, né? Então, já foi um pedido de socorro e que, né, se ela teve uma tentativa de suicídio, ela, né, não efetivou, mas pode vir novamente a tentar por outros meios. É uma pessoa que a família, a rede de apoio precisa dar esse suporte, né, a atenção, a meios que às vezes ela pode acessar e tentar. Então, evitar deixar essa pessoa muito sozinha, estar junto. Tanto que é uma estratégia para qualquer nível, para qualquer pessoa, às vezes, que está em um estado de saúde mental afetada emocionalmente, né? Então, a presença. Hoje em dia, a gente tem muito isso de a gente se distanciar, a gente está muito conectado no celular, pouco desconectado com a presença, com a conversa, com o afeto, né? Então, para essas pessoas é importante que ela busque uma ajuda profissional, com um médico psiquiatra, com um psicólogo, né, e que ela, de fato, possa se amparar
para que pouco a pouco ela venha a retornar e encontrar esse sentido de vida. Porque quando a pessoa ela tem a tentativa do suicídio, ela já perdeu a esperança na vida, ela já perdeu o sentido, ela já não tem mais um porquê de estar vivo, nem um mínimo porquê, né? Que muitas vezes a pessoa se ampara nos pequenos porquês. Então, às vezes, esse um ano é um ano para ela poder ir tentando se reconstruir e trazendo de volta todos aqueles motivos, esses porquês, né? Esse sentido de vida. Existe aqui uma relação, por exemplo, se dentro de uma família houve algum integrante que já tentou ou que já cometeu suicídio, é um sinal de alerta para os demais integrantes dessa família ou não existe relação? É importante, sempre quando a gente fala em questão de saúde mental, transtornos, a gente sempre fala numa questão multifatorial. Então, esse fator poderia ser um dos fatores que poderiam influenciar. Então, a base familiar, um apoio familiar, né, a sociedade, a cultura, tudo isso vai influenciar e pode determinar, muitas vezes, para que a pessoa desenvolva ou não um transtorno mental, por exemplo, como é o caso da depressão, da ansiedade, que podem ser transtornos que podem intensificar e, sem o cuidado, levar aos pensamentos, né, suicidas e de desesperança. E aí, nesse caso, né, isso pode ser um fator de atenção, né, um fator que a gente precisa aí tomar um cuidado, né, essa família muitas vezes precisa ser olhada e cuidada com atenção. Agora, ainda existe um estigma, Alexia, porque assim, conversando com outros profissionais, né, no decorrer desse mês, um deles me disse assim: Michele, você não vê as famílias discutirem o suicídio, se já houve um caso dentro dessa organização familiar, aí que não se fala dessa questão mesmo, né? Parece que um tabu envolve aquela questão. A gente ainda precisa caminhar um pouco para desestigmatizar esse assunto e jogar luz sobre ele, porque é na conversa, é no diálogo que a gente vai descascando esse problema e mostrando que é possível buscar ajuda. Sim, existe muito estigma, né? Não só na questão do suicídio, mas na saúde mental. Então, imagine só, você precisa arrumar um quarto, um cômodo, um ambiente, e você tá no escuro, você não tem luz, tá completamente escuro. Como que você vai arrumar esse quarto? Então, na saúde mental é da mesma forma. Quando a gente traz esse estigma do quem busca saúde mental é louco, você é uma pessoa fraca, porque muitas vezes a pessoa ela tem esse conceito de si mesma. Eu sempre fui uma pessoa forte, eu sempre fui a fortaleza da minha casa, da minha família, e agora eu estou nessa posição de fraqueza, né, que ela se sente ali muito desamparada, muito desesperançosa. Ela não se reconhece. Então, é importante a gente falar disso para que as pessoas, a sociedade de maneira geral, entenda que, se necessário, se preciso, a gente pode falar sobre isso, a gente tem meios para trabalhar isso, e que muitas vezes quando a pessoa pensa no suicídio, é porque ela já não encontra mais saída, né? E quando a gente fala do Setembro Amarelo, quando a gente fala sobre o suicídio, a gente abre portas para dizer que sim, tem formas, tem outros meios, né? Tem como você buscar uma ajuda profissional, né? Um acompanhamento psicológico, psiquiatra, enfim. Então tem meios, sim. Se eu não estou enganada, o lema da campanha desse ano é "se precisar, peça ajuda", não é isso? Porque não é nenhuma vergonha, nenhum demérito você buscar o auxílio de quem é especializado e que vai poder te auxiliar nesse processo. Só que aí a gente entra num outro problema, né, Alexia? Porque, assim, grande parte da população, ela não tem acesso a um plano de saúde, ou ela não consegue pagar por uma assistência particular, ela depende do Sistema Único de Saúde para poder ter esse suporte. E a gente sabe que esse sistema ele não está tão bem estruturado como a gente gostaria, não só no nosso estado, mas no país, não é isso? Sim, isso mesmo. Muitas vezes a gente vê que a gente não tem tanto esse suporte. Então, um dos meios que a gente faz é um pouco trazer essa conversa à tona, né? Falar sobre isso é importante, né? Entender que a saúde mental, ela faz parte da nossa integridade, porque muitas vezes a gente acaba
olhando somente para a saúde física, né? Então, se você, né, tá andando na rua, se você tá andando ali com uma moto, uma bicicleta, você cai, você vai até o hospital, né? E logo você vai buscar uma forma de tratar aquele braço para que você fique bem. Você não pensa duas vezes, será que eu vou, será que eu não vou? O que fulano, o que ciclano vai falar? Né? Então, as pessoas têm muito medo do julgamento, né? Como eu vou ser recebido, como vai ser visto isso que eu tô passando. E na saúde mental deve ser encarado da mesma forma, levado nessa normalização de que acontece, isso pode acontecer. Nós somos seres humanos e essa questão muitas vezes a gente está tão conectada à questão da tecnologia, a gente quer se comportar como robôs e esquece que nós também temos emoções, nós também nos sentimos tristes, nos sentimos felizes, temos esses altos e baixos. Então, é importante a gente olhar com esse olhar de sensibilidade, que é algo que muitas vezes a gente vai precisar cuidar da nossa saúde mental. Você falou pra gente que chegar a pensar no suicídio ou tentar o suicídio é uma questão multifatorial que faz o indivíduo chegar nesse nível de sofrimento. E citou também a ansiedade e a depressão como dois transtornos que podem culminar nessa prática. Se a gente olhar para o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo, né? Aqui, Alexia, quando a gente pensa nos tentantes ou nas pessoas que conseguem sacramentar o suicídio, um número maior está entre jovens e idosos? Sim, isso? Isso mesmo. Muitas vezes a questão dos jovens é por não encontrar essa saída, não ter essa abertura para poder trazer, e nos idosos por uma sensação de ineficácia, né, de qual sentido, eles perdem muitas vezes esse sentido de vida, né, o porquê, né, antes eles conseguiam trabalhar, antes tinham mobilidade, tinham a saúde física também, e aquilo ali vai se perdendo e ao pouco acaba levando, né, e até a questão da saúde, aquelas pessoas que estão em tratamento de uma saúde ali, um tratamento paliativo, né, então é meio que assim, nossa, eu vou ficar aqui me tratando para essa saúde, só esperar a hora chegar, né, a hora de ir. Então, qual o sentido disso, de ficar sofrendo? Então, muitas vezes as pessoas encontram no suicídio essa saída, né, e não conseguem enxergar outras alternativas. E aí eu gosto muito da analogia do óculos, né, quando a pessoa, ela só vê o suicídio como uma alternativa, é como se ela tivesse com óculos, e ali aquele óculos fosse uma visão toda preto e branco, então ela tem uma dificuldade de enxergar o brilho, né, a luz, as cores, e quando ela busca um apoio, uma ajuda, é uma forma dela tirar esse óculos e ela conseguir aos poucos voltar a enxergar esse brilho, essa cor. A gente estava falando sobre o suporte necessário, que buscar ajuda ajuda essa pessoa a encontrar outros caminhos que não esse, né, que seja o suicídio. Qual é o papel do CVV nesse processo, Alexia? Muitas vezes a pessoa, ela não tem ninguém para ela poder pedir uma ajuda. Então, se ela, né, mas a gente tem o celular muitas vezes, então se essa pessoa poder contar com isso, né, poder acionar o CVV e poder às vezes trazer, poder falar, e como psicóloga também posso dizer, né, às vezes a gente só é presença, a gente está ali para ouvir, para acolher, então às vezes esse movimento de saber que tem alguém para contar, acaba aliviando, sendo motivo de ufa, alguém me ouviu, alguém me acolheu, né? Então, acaba sendo algo que ajuda bastante também. Agora, se a gente pensar, olha só, os dados da OMS dizem que por ano 720 mil pessoas tiram as próprias vidas no mundo. E a gente sabe que essa é uma decisão que não impacta só o indivíduo, né? Mas todo o entorno ali onde ele vivenciava, seja a família, seja o trabalho, os amigos. Como que fica o suporte para que essas pessoas também consigam retomar as suas vidas? Porque não é raro você presenciar familiares, cônjuges, amigos que se culpam por não terem percebido que algo não ia bem, né? Então, como é que fica também a necessidade de suporte para esse núcleo que se vê
atingido por uma situação como essa. Sim, e aí a gente entra na questão também da busca profissional novamente, né? Assim como muitas vezes na questão do luto, a gente já tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com a questão de pensar, de viver sem aquela pessoa tanto amada. Muitas vezes acontece isso que você trouxe, a sensação de culpa, de que não fez tudo que poderia fazer. Então é importante também os familiares, as pessoas que ficaram, buscar uma ajuda profissional. E a gente sempre fala alguns cuidados na saúde mental, seja para quem às vezes pensa na questão do suicídio, mas também, como é o caso dos enlutados, pensar nessas práticas de saúde de maneira geral que pode ajudar. Então, claro que não é algo que vai resolver, mas que podem ajudar, né? Então, a questão do sono, então você ter uma rotina do sono, você ter horários pré-determinados para dormir, para acordar, a questão da alimentação, né? Então, buscar uma alimentação regular, a questão do exercício físico. Então, são pontos que vão ajudar a contribuir a ter um estilo de vida mais saudável, né? E que vai impactar diretamente na saúde mental. Mas, claro que a pessoa que percebe que a saúde mental, né, e esses pensamentos, eles são mais fortes, né, porque a gente convive 24 horas com nós mesmos, né, então é aquela vozinha o dia inteiro falando ali com a gente, e muitas vezes o pensamento vem, é uma coisa que surge muito naturalmente. Então, nesses momentos, às vezes a pessoa ela acaba tendo alguns pensamentos que podem vir e que podem ser muito cruéis também. Então, é importante que essas pessoas busquem uma ajuda profissional para que elas também consigam ser amparadas, né? Esse contexto de rede social, de alguma maneira, também potencializa esse sofrimento e o suicídio acaba chegando como um pensamento para a pessoa que se vê enredada nessa situação, porque a gente sabe que existe hoje o cyberbullying, a gente sabe que existem grupos em que meninas, principalmente, né, são sujeitadas a todo tipo de violência, inclusive violência psicológica. Então a gente pode dizer que esse ambiente de hiperconectividade, de alguma maneira, também contribui para esse contexto que a gente vivencia? Sim, muito, porque muitas vezes é nas redes sociais, inclusive, que ela vai alimentando, aquela pessoa ele vai alimentando essas ideias, né? E não só isso, mas às vezes a pessoa pode ter essa questão da comparação, né? Então, tem a questão do adolescente, né? Então, muitas vezes os pais, não, eu vou dar toda a liberdade do meu filho quer ficar ali no quarto o dia inteiro, deixa ele lá, e muitas vezes perde essa conexão humana com o filho, né? Então, é importante também os pais estarem presentes, os pais acompanharem, né? Para entender também o que acontece, o que passa ali por dentro, né? E muitas vezes, quando a pessoa tá ali, ela tá muitas vezes alimentando aqueles pensamentos, aquelas ideias, né? E as redes sociais, elas podem ser tanto um auxílio, então direcionar para outros meios, para outros conteúdos que podem alimentar a questão da saúde mental, mas também podem ser prejudiciais, né? Então, é sempre importante a gente dosar aquilo que realmente vale a pena ser consumido. Alexia, muito obrigada pelas informações. Deixo o microfone à sua disposição agora, caso queira trazer mais alguma situação ou fazer a sua consideração final a respeito dessa temática. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz e gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem muitas vezes se sente desamparado em relação à própria vida, né? Eu tenho como lema do meu trabalho como psicóloga que enquanto há vida, há esperança, né? E na história nós temos aí muitos exemplos de biografia de pessoas que passaram por muitos altos e baixos e a gente se apoiar nessas histórias também é muito efetivo para que a gente possa encontrar esse apoio, né? E eu gosto muito de trazer também essa analogia de que talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento muito difícil, é um momento muito doloroso, mas tente se apegar e voltar para aqueles momentos mais felizes, os momentos em que você teve bons dias, né? Assim como esses bons dias vieram e passaram, pode ser que logo esse mau momento que você está vivendo, né, essa situação que você está vivenciando, que é uma situação desafiadora,
logo ela venha e passe, né? E que você consiga aos poucos ir equilibrando tudo isso. Mas lembre-se sempre, enquanto a vida é esperança, né? E muitas vezes a gente ainda não tem essa clareza, esse sentido, essa esperança, mas é possível encontrá-la. Muito obrigada. Intervalo, a gente volta já já. Você sabe o que é uma pessoa polímata? Se a sua resposta foi não, eu lhe convido a acompanhar a minha conversa com a psicóloga especialista em recursos humanos, Gabriela Baroni. Gabriela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente dissesse para aqueles que estão nos assistindo o que é um polímata, né? Essa palavra desconhecida, mas que traz uma definição de uma pessoa que tem várias competências, é isso? Exatamente. Bom, Michele, primeiramente eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto complexo, um pouco desconhecido, mas que é muito interessante, que eu acho que pode render um bom papo aqui para a gente hoje. Então é isso, em resumo, é uma pessoa que tem vários conhecimentos, ela não fica apegada ali só a uma área do saber, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é uma pessoa que tem vários conhecimentos superficiais, é um conhecimento mais profundo, né? E com esse conhecimento profundo, ele consegue conectar tudo isso e botar em prática. A origem dessa palavra é grega, e aí traduzindo, né, ao pé da letra, seria aquele que sabe muito, aquele que aprende muito. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, né, tem um saber, um conhecimento, um imaginário social equivocado sobre o polímata, não é superficial, não é raso. Não é generalista. Não né? é generalista, é o contrário disso, né, ele se aprofunda, ele tem maestria nos assuntos que ele se propõe a estudar, a fazer, a praticar, a atuar, né? Não é falta de foco profissional também, tem muitas, dependendo de onde esse currículo caia, de onde esse portfólio vai parar, ele vai ser interpretado como um profissional sem foco, que não sabe o que quer. Não é TDAH, muitas pessoas, né, hoje os transtornos estão muito populares, então todo mundo está diagnosticando todo mundo, não é TDAH, é uma atitude, uma personalidade, os polímatas acabam falando que é um estilo de vida, um modo de levar a vida. Então é uma pessoa que tem esse conhecimento mais aprofundado e, para além disso, consegue botar em prática fazer essas conexões, né, todo esse conhecimento colocado em prática. Você falou um pouquinho pra gente do perfil, né? Queria que você explicasse quem é polímata. Ele carrega, características específicas, né? Essa é uma característica que ela vai se sobressair na vida adulta, ou desde criança a gente já consegue perceber isso? Tem como a gente analisar sobre esse aspecto, Gabriela? Olha, a psicologia, de modo geral, caracteriza a polimatia como um fenômeno. Não é um quadro clínico, não é diagnóstico, então logo não é inato, né? A pessoa não nasce gênia, né? Não é genialidade necessariamente. Apesar de que, quando você para pensar nos gênios, né, da nossa história, da nossa sociedade, nossos antepassados, todos praticavam polimatia. Eles sabiam mais de 2, 3 assuntos de forma aprofundada, né? Mas esse fenômeno ele é mais sobre atitude. Ele tem vários fatores que influenciam, então, atitude, o ambiente, né, o comportamento e atitude. Então, é uma coisa que a pessoa pode adquirir. Ela pode, desde pequena, né, ser diferenciado, ser essa pessoa de mente aberta, fora da caixa, que é o que a gente escuta bastante, né, fora da curva, fora da caixa, mas é uma coisa que a pessoa, uma habilidade, é uma competência que a pessoa pode desenvolver também depois de adulto. Nunca é tarde para aprender, né, para se desenvolver, para crescer, para evoluir. Então é uma competência, uma habilidade que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Você falava pra gente dependendo onde esse currículo caia, existe uma ideia de que essa pessoa está perdida, né? Como é que o mercado de trabalho encara o polímata, né? Existem setores em que ele é visto de maneira positiva e outros em que essa visão muda, por exemplo?
Eu acredito que sim, trabalhando com recursos humanos, trabalhando no mundo do trabalho, né, trabalhando com o trabalho, eu percebo bastante isso. Então, pelos lugares que eu passei, por onde eu estou hoje, você percebe que dependendo da área, para perfis mais tradicionais, para profissionais, para áreas de atuação mais tradicionais, mais clássicas, às vezes ele é visto de forma equivocada. Então, como eu disse, essa pessoa que não tem foco, ele não sabe o que quer, ou ele é instável, ele não para. E aí eu acho que para áreas mais de inovação, de tecnologia, de comunicação, esse perfil ele é mais valorizado, né? Porque a pessoa que pratica polimatia, ela tem um conhecimento diverso, com diversidade a gente é mais criativo, a gente é mais inovador, tem mais espaço para inovação, para crescimento. Então, existem áreas em que esse profissional é mais valorizado, existe áreas que esse profissional acaba sendo rotulado, né? E existem áreas que realmente é necessário que a pessoa seja especializada, né? De maneira nenhuma a gente está aqui falando que a especialização necessita ser deixada de lado, né? Ou que é uma coisa que está caindo em desuso. Pelo contrário, tem áreas que realmente a gente precisa de profissionais especializados que tenham autoridade, profundidade sobre determinado assunto, mas para outras, como eu disse, em áreas de inovação, lideranças inovadoras, startups, o perfil do polímata ele é mais valorizado. Justamente porque nessas áreas é onde vai exigir um pouco mais de uma atuação diferenciada, Gabriela, seria isso? Porque assim, o que a gente vê hoje é que existe uma grande concorrência, que o tempo todo a gente está falando, por exemplo, de princípios que precisam ser incorporados dentro dessas corporações, como é o ESG, essa preocupação de sustentabilidade não só ambiental, mas também na relação com as pessoas. A gente vê agora uma preocupação com a saúde mental chegando com a NR1, muito presente nas empresas. Então a gente pode pensar que polímatas são pessoas que auxiliariam a encontrar soluções para problemas que são complexos dentro dessas corporações? Sim, eu costumo dizer que são pessoas que estão engajadas em resolver problemas que são comuns, que todo mundo sente, dores que está todo mundo sentindo, mas que ninguém ainda achou uma solução, né? Então, por conta desse conhecimento diverso, muito múltiplo em várias áreas do saber, isso facilita com que a pessoa seja resolutiva com criatividade, como eu disse, pensando fora da caixa, tendo ideias malucas, mas que realmente trazem alguma solução, uma melhoria de processo, né, melhorias e mudanças. Então, seria nesse sentido mesmo. Quando você disse assim, de forma nenhuma a gente está dizendo que a especialização está caindo em desuso, né? É comum pensar dessa forma quando a gente olha para um perfil que tem profundidade em diversos aspectos? Eu digo assim, quando você diz, né, a especialização não cai em desuso, ela ainda é bastante requisitada no mercado. Existe algum bochicho ou alguma fofoca que circula de que a especialização vai ser deixada de lado? Uma fake news, né, que tá falando, vamos deixar a especialização de lado? No sentido de que eu percebo, né, que tem se falado muito sobre, seja diverso, seja múltiplo, é isso que o mercado espera, essa é a tendência. Realmente o mercado tem valorizado esse profissional. Considerando a nossa realidade atual, né, os nossos problemas, a gente precisa de vários meios hoje para resolver um desafio, uma dificuldade. Então, tem muito se plantado isso no mundo do trabalho, né, nas relações do trabalho. Você precisa ser diverso, você precisa ser multipotencial. Isso, lógico, isso é claro, né, o mundo do jeito que está, como a gente tem vivido tão acelerado e prezando tanto pela produtividade, tanto pela entrega, tanto pela performance, e aí acaba que tem tido uma supervalorização desse perfil, desse profissional, e o especialista, que até ontem, né, até antes de ontem ele era muito importante, a hiperespecialização era muito importante, ela tem meio que sido discriminada, né? Mas como eu disse, existem áreas do saber, de atuação, que é necessário que a pessoa seja especializada, que ela seja autoridade naquilo, que ela se conecte com outros especialistas para pensar soluções e melhorias para determinado assunto. Agora, quando você fala dessa
dessa cantinela, né, que vem sendo tocada no universo do trabalho, de olha, domine vários aspectos, né, tenha conhecimento sobre vários assuntos, saiba desempenhar várias funções. Qual que é o custo disso para o trabalhador, Gabriela? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais, principalmente depois da pandemia de Covid-19, isso se acentuou muito, né? Isso não é mais um ingrediente para a gente colocar na equação? Eu também acho que é muito ansiogênico, né, porque a gente já tem alguns anos, e principalmente depois da pandemia, esse discurso de que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente sabe que isso não é possível, né? Apesar de a gente saber isso lá no fundo do nosso coração, a gente está sempre querendo dar conta de tudo e fazer o máximo de entregas e ser o máximo produtivo que a gente consegue, e isso acaba trazendo prejuízos para a nossa vida pessoal, para a nossa saúde mental. Então esse discurso, ele realmente tem reforçado essa questão, né? Tem reforçado esse adoecimento, né, no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, no mundo, na lógica do trabalho, na lógica de produtividade. Você falou pra gente que se nós olharmos o nosso passado, nós vamos encontrar vários polímatas. Você pode dar exemplos pra gente de figuras que são caracterizadas como polímatas e que compõem a nossa história? A gente costuma associar a pensadores antigos, né, os gênios que passaram na nossa história. Então, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Isaac Newton, Cleópatra, conhecia várias línguas, sabia um pouquinho de muita coisa e acabou se aprofundando em 2, 3 saberes. A Marie Curie, que foi uma cientista também que ganhou o Nobel. Então, tem várias... Eu acredito que... Vou melhorar isso aqui, né? Essas pessoas, esses pensadores, esses descobridores, né, era muito menos complexo ter esse perfil, eu acredito, ser esse profissional, fazendo esse comparativo, né, com a sociedade antigamente e como a gente está hoje, né. É possível, sim, ter esse perfil, mas hoje vários fatores influenciam e atravessam isso, né. A gente tem muitas questões que dificultam, né, essa entrega, esse engajamento. Era muito mais fácil, muito mais possível se engajar em descobertas, não que não era difícil, desafiador, né, todo mérito a essas pessoas, porque descobriram coisas do zero, do nada, né, e hoje a gente tem esse conhecimento aí multiplicado, mas eu acredito que as demandas da nossa vida hoje, do mundo atual, impactam muito nisso, né, em desenvolver essa habilidade, em ter essa competência. Então eu costumo dizer que são tantos pratinhos para equilibrar que às vezes vai cair um, vai quebrar, né, e aí é família, é vida pessoal, você tem que ter tempo para treinar, você tem que fazer terapia, tá? Você tem que desenvolver o seu autoconhecimento, você tem que comer direito, você tem que dormir direito e ainda você tem que ser bom em várias coisas. Então é muito mais complexo, acho que hoje é muito mais desafiador, se tornar um polímata, ser uma pessoa polímata por conta do mundo atual, né, e essa lógica de produtividade exacerbada, mas a gente tem exemplos também na atualidade. Então, Elon Musk, Bill Gates se denomina, inclusive, ele tem orgulho, sou né, polímata. Eu acho que ele tem um pouquinho de currículo para falar disso também, né. A Natalie Portman, que é uma atriz, que é bailarina, que é psicóloga, que é escritora, é muito possível, mas são pessoas que estão numa realidade também, apesar de estarem vivendo no mesmo mundo, na atualidade, né, no mesmo mundo que a gente, elas não estão no mesmo contexto, né, o acesso é bem diferenciado. Totalmente, né, tá muito mais facilitado, não tirando mérito também, mas eu acho que tem essa questão também, né, dos acessos, das oportunidades, das dificuldades que cada um vive, que cada um passa. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações aqui no Papo. Nada, prazer estar aqui. Intervalo, a gente volta já.
Sabe todo esse conteúdo que vai ao ar aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code que aparece na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele que ele já vai te dar o caminho certinho para que você passe a integrar essa comunidade lá no YouTube. Não existe idade para aprender algo novo. Aliás, a prática de um esporte pode auxiliar na melhora da saúde, sociabilidade e bem-estar, tópicos importantes em todas as etapas da vida. É pensando nisso que estão sendo disponibilizadas na UFMT turmas de voleibol adaptadas para mulheres 50+. As aulas de vôlei ofertadas fazem Lucimar recordar a época da educação física, quando praticava o esporte na escola. Ela, que hoje está com 72 anos, salienta que essa é mais uma oportunidade de colocar o corpo em movimento. Está sendo muito bom porque eu faço já caminhada há bastante tempo aqui na UFMT e de repente apareceu esse projeto, né, com o professor Enelildo. Então, assim, eu me interessei, comecei a convidar as minhas amigas que também quiseram conhecer o projeto. E está sendo ótimo, uma experiência maravilhosa. E vamos continuar, né? E vamos convidar a todas que têm acima de 50 anos que possam vir somar conosco, porque com certeza todas nós vamos ser beneficiadas com isso. As turmas adaptadas para receber as mulheres acima dos 50 anos são parte de um projeto de extensão idealizado pela Universidade Federal de Mato Grosso. E o responsável por comandar toda essa estrutura é o professor Elenir Rezende. Pela primeira vez eu resolvi trabalhar com pessoas da minha idade, né? Pessoas da melhor idade, da maior idade, pessoas idosas, né? E surgiu essa vontade porque quando a gente, também por isso, né? Porque quando a gente chega nessa idade, a gente vê que o foco está na juventude, que o foco está nas crianças, nos adolescentes. E eu resolvi inovar e trazer o voleibol adaptado e provar que o voleibol é possível para todas as idades. Ele é muito possível, ele é bem possível. As adaptações na prática do vôlei para o público 50+, visam preservar a integridade do corpo, visto que com o passar dos anos, alguns problemas podem surgir. Mas o professor decreta: o esporte é democrático e todos podem praticar. A principal diferença tem o objetivo de preservar principalmente as articulações, né? Que normalmente nessa faixa etária a gente tem mais problemas articulares. Então é proibido saltar, é proibido salto para atacar. Então é proibido acionar a bola acima da linha do ombro. Então o saque é feito jogando a bola ou sacando por baixo. E outra principal mudança é poder agarrar. Não que não possa fazer o toque, a manchete, tudo é permitido. Mas é possível e é permitido também agarrar e passar. Essas são as principais diferenças. O benefício é que você fica muito mais ágil, então você não vai envelhecer assim sedentária, e sim que você vai ter essa experiência de caminhar com suas próprias pernas, fazer amizade. Eu acho assim, um momento muito oportuno para você conhecer mais pessoas, você interagir, ser feliz. Então esse projeto tenho certeza que vai trazer muita alegria para cada uma de nós, para todos que puderem vir comparecer, sejam todas convidadas a vir e somar conosco. É uma atividade física moderada, e toda atividade física moderada ela tende a ser saudável, benéfica para a saúde, porque não é um esporte competitivo, altamente competitivo. Então tem essa interação social, que é muito bom do ponto de vista psicológico, social. E como atividade física moderada, para melhora do sistema cardiorrespiratório como um todo, cardiovascular como um todo, né? É uma atividade predominantemente aeróbia, né, nesse caso aqui. Você que está acompanhando e tem 50 anos ou mais, ficou interessada na prática do vôlei adaptado? Ainda há vaga disponível. As aulas ocorrem às terças e quintas, das 7h45 até às 9 da manhã. O limite mínimo de idade de 50 anos, o limite máximo não tem.
Ainda temos algumas vagas, então aproveitando a ocasião aqui e divulgar que ainda temos algumas vagas, é só procurar a administração das quadras de esporte aqui da UFMT. Então, esporte é tudo de bom. O Museu do Morro da Caixa d'Água Velha está de portas abertas até o dia 10 de outubro com a primeira exposição individual A Magia do Pôr do Sol e outros temas do artista plástico Antônio Vieira da Silva. Paisagens inspiradas em Chapada dos Guimarães, no Pantanal, além de retratos, todos confeccionados em óleo sobre tela, compõem a exposição A Magia do Pôr do Sol e outros temas do artista plástico Antônio Vieira da Silva, que desde 1978 mora em Cuiabá. Ele decidiu se dedicar integralmente às artes em 2022. Eu sempre gostei, desde criança, adolescente, mas eu mergulhei na arte plástica mesmo de uns 4 anos para cá, quando eu aposentei, e eu falei, agora é minha vez de fazer realmente. Porque eu fazia mais esporadicamente, não tinha a persistência, não era eu assumi como artista plástico. Aí eu resolvi mergulhar porque é um prazer que a gente tem, é uma paixão que a gente tem, a pintura, né? Pintura, desenho. O artista conta como selecionou a temática da exposição que permanece até o dia 10 de outubro no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Eu pintando algumas obras, eu percebi que seria um ótimo tema, porque quem de nós já não parou para contemplar um pôr do sol? Todos nós achamos bonito, tem gente que vai até para outro estado, para outra cidade, para ver um pôr do sol. Aí, como nós temos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, um sol maravilhoso, falei, vou optar por isso aí. Então, eu fiz algumas obras de Chapada, Pantanal, de Cuiabá também, com o pôr do sol, inclusive aquela maior lá, que é do Museu do Rio, um pôr do sol lindíssimo. Então, eu achei um tema muito bacana e falei, não, vou fazer isso, vou centrar nesse tema, que é importante. Antônio conta que também gosta de fazer retratos, mas não há como negar que as belezas naturais muito próximas são uma constante fonte de inspiração. E nós temos um manancial de beleza muito grande aqui. Por que não utilizá-lo, né? Então a gente visita esses lugares, as pessoas vêm visitar aqui, então eu optei por esse tema regional, que é muito legal. A gente gosta muito de fazer e as pessoas gostam de ver também, né? O artista plástico participou da FIT Pantanal este ano, onde encantou o público ao realizar pinturas ao vivo durante o evento. E uma dessas obras está presente na exposição. É importante que vocês venham nos visitar, apreciar as obras, né? Porque foi feita com muito carinho, com muito amor. E vocês vão conhecer lugares belíssimos. Tem retratos de animais, de pessoas, vocês vão ver o que se acha melhor, né? Inclusive tem um sorteio aqui de uma tela, que eu vou sortear dia 9, vocês podem concorrer para esse sorteio. E a visita de vocês será muito boa para nós aqui do museu, para nós de Cuiabá. E nós estamos convidando a população daqui de Cuiabá, de Várzea Grande, além dos turistas que estão vindo visitar também, para prestigiar essa belíssima exposição. E o nosso museu está aberto de segunda a sexta, das 8 às 17, não fecha para o almoço, e a visitação é gratuita. E nessa visitação nós também oferecemos uma mediação cultural, onde a pessoa vai saber um pouco de como que foi desde o início, quando o museu funcionava como caixa d'água. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até esse instante. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e o mais importante, você pode nos ajudar a fazer o papo. Me conta, o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Para isso, você pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!